Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em O Ardil Corbomite, The Corbomite Maneuver, 1966. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando o interior metálico e silencioso de uma nave esférica danificada. Luzes intermitentes refletindo em superfícies curvas, sombras pulsando como se respirassem. Depois, aproximando-se de James Kirk, que permanece imóvel, o olhar fixo adiante, enquanto o som irregular de sistemas falhando se mistura a um silêncio denso demais para ser confortável. Ao redor, Spock observa os indicadores com atenção contida. McCoy sente o peso do ar rarefeito, e Dave Bailey respira com dificuldade, consciente de que cada segundo pode ser o último. A presença invisível de Balok domina o ambiente, não mais como ameaça declarada, mas como enigma suspenso, um poder que já não ruge, apenas observa. O avanço pelo interior da nave revela a farsa. A figura que aterrorizara a Enterprise repousa inerte, um simulacro vazio, enquanto a verdadeira fonte daquela voz surge pequena, frágil, quase deslocada naquele espaço colossal. Kirk não recua. O gesto de permanecer, quando fugir seria simples, altera o curso de tudo. O perigo cede lugar a uma estranha quietude. A hostilidade se dissolve em curiosidade cautelosa. Uma bebida é oferecida, cores vivas contrastando com um ambiente sombrio. E o espaço, antes carregado de ameaça, torna-se território de contato. Bailey dá um passo à frente, consciente de que não retornará. A câmera se afasta lentamente, atravessando corredores silenciosos, deixando para trás vozes que já não ecoam como sentenças, mas como possibilidades abertas no vazio profundo. Houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. O espaço se estendia calmo demais. Um negro profundo salpicado por pontos de luz imóveis, enquanto a USS Enterprise avançava em velocidade constante, quase confiante. No interior da ponte, sons suaves de instrumentos e vozes controladas sustentavam a ilusão de normalidade. James Kirk mantinha o olhar atento, mãos firmes, como quem atravessa o desconhecido acreditando que ele ainda pode ser mapeado. Spock observava os dados com precisão lógica, enquanto McCoy sentia, sem conseguir nomear, um incômodo crescente sob aquela quietude artificial. Então o caminho se fechou. Um objeto cúbico surgiu à frente, rígido, multicolorido, emitindo energia corrosiva que tornava qualquer desvio inútil. A decisão foi rápida, quase automática. O disparo rompeu o silêncio e os fragmentos do cubo se dissiparam no vazio. Por um instante, tudo pareceu resolvido, mas o espaço não esquece afrontas tão facilmente. Afesários emergiu como uma presença esmagadora, ocupando o campo visual e anulando qualquer sensação de escala humana. Nos monitores, Balok apareceu como um rosto impossível, deformado, acusando, decretando, marcando o tempo que restava. 10 minutos. A contagem começou a corroer a ponte por dentro. Dave Bailey vacilou, o medo atravessando seu corpo como um colapso inevitável. Spock calculava probabilidades que se fechavam uma a uma. A lógica apontava para o fim. James Kirk estava entre a luz do heroísmo e a escuridão da imperfeição, e escolheu sustentar aquilo que não podia ser provado.
O Corbomite foi lançado como palavra absoluta, uma ameaça que não existia, mas que precisava existir para quebrar o ciclo da submissão. Balok recuou, não por medo, mas por dúvida. A estratégia mudou. A Enterprise foi rebocada, os motores forçados além do limite, o risco assumido até o ponto de ruptura. O colapso atingiu a nave adversária, invertendo a balança. Quando a fuga se apresentou como possibilidade, Kirk recusou. Avançou em direção ao desconhecido acompanhado por McCoy e Bailey. Lá, o terror revelou-se máscara. O rosto monstruoso era apenas um simulacro, e Balok surgiu pequeno, quase infantil, deslocado dentro do poder que empunhava. O teste estava completo. A ameaça dissolveu-se em contato. Bailey deu um passo à frente, aceitando permanecer, não como prisioneiro, mas como ponte viva entre mundos. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no espaço profundo. Até que ponto a humanidade se define pela verdade que possui? Ou pela coragem de sustentar um blefe quando tudo que existe é o das palavras? O vazio cósmico que envolve a Enterprise não é mero cenário, mas um espelho do indeterminado que habita a psique quando certezas colapsam. As luzes frias da ponte, os sons mecânicos constantes, a música contida que nunca se impõe, tudo compõe a atmosfera onde a razão tenta manter forma enquanto o desconhecido pressiona por dentro. O espaço profundo não ameaça apenas por sua vastidão, mas por sua indiferença, revelando o quanto a consciência humana precisa criar sentido para não se dissolver no silêncio. Nesse campo silencioso, padrões antigos emergem sem serem convocados. O encontro com Balok ativa imagens reconhecíveis em qualquer cultura. A prova imposta pelo outro absoluto, o teste que separa a submissão de afirmação, medo de presença. O inconsciente coletivo se manifesta na necessidade de enfrentar aquilo que parece maior do que a própria existência. Não para dominá-lo, mas para descobrir se ainda há identidade possível diante do abismo. Balok encarna o arquétipo do guardião do limite, aquele que se apresenta como ameaça total para verificar se o outro atravessa por força bruta ou por consciência. Sua manifestação impõe a suspensão do avanço automático, forçando uma escolha que altera todo o curso dos acontecimentos. Ao retirar a máscara monstruosa, esse arquétipo revela sua função essencial: provocar maturação, não destruição. A escuridão da sombra se infiltra nos instantes de colapso interno, especialmente quando o medo paralisa Dave Bailey e quando a lógica de Spock aponta apenas para o fim inevitável. Ela não se apresenta como mal externo, mas como a tentação de abandonar a responsabilidade, de aceitar a aniquilação como alívio. Ao ser atravessada e não negada, essa sombra perde o controle e se transforma em passagem. O percurso vivido reverbera o antigo confronto entre Thor e Jormungandr, onde não há vitória limpa, apenas o choque inevitável entre forças que sustentam a ordem e forças que emergem do caos primordial. Assim como o martelo do Deus só encontra sentido ao enfrentar a serpente que circunda o mundo, o gesto sustentado diante do blefe só se revela plenamente quando confrontado por uma ameaça, que não pode ser vencida pela força direta. O embate não busca a aniquilação total, mas equilíbrio precário. A ativação do arquétipo do herói manifesta-se como disposição de permanecer inteiro quando a verdade objetiva falha. Não a glória, apenas responsabilidade. Ao sustentar a palavra no limite, aceita-se o peso da consequência possível. Esse movimento reorganiza o campo psíquico, permitindo que o encontro substitua o aniquilamento e que a consciência avance um passo além do medo primitivo. As imagens iniciais retornam transfiguradas. O espaço que antes parecia neutro revela-se território de prova. A nave que avançava confiante aprende a escutar. A ameaça que rugia se converte em diálogo. Nada é resolvido de forma confortável, mas algo se integra silenciosamente, como se o vazio tivesse sido atravessado sem ser preenchido. Ao final, resta a reflexão mais profunda. O que sustenta a humanidade quando toda certeza é retirada e só permanece a coragem de permanecer diante do desconhecido? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria o Ardil Corbomite.
The Corbomite Maneuver, 1966.